Jesus não tinha pecado nenhum para ser lavado no Jordão, mas ele entrou nas águas simbolizando que ele entraria na morte pelos pecadores, que ele veio salvar o mundo através do sofrimento, da cruz. E ali aparece o Pai dizendo: tu és o meu filho amado. Tá bom. Terminado o batismo de Jesus, o texto diz, aqui fala, o Espírito levou Jesus para o deserto. Só que o verbo não é bem levar. Empurrou, jogou. O Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. Puxa vida, bonzinho o Espírito, hein? O deserto é o lugar inóspito. Não tem água. Não é possível viver no deserto. O deserto na Bíblia é ambivalente. Ao mesmo tempo que é o lugar onde Deus fez uma aliança com o seu povo, ele ficou no deserto 40 dias. Esses 40 dias lembram os 40 anos que o povo de Israel passou pelo deserto para entrar na terra prometida. O deserto para o povo de Israel foi o lugar da aliança, onde Deus no Monte Sinai fez uma aliança com eles, um casamento. O deserto foi o lugar da intimidade com Deus. O deserto foi o lugar onde Deus conduziu o seu povo para falar-lhe ao coração. No deserto não tem nada, é silêncio, é areia e céu. Mas ao mesmo tempo o deserto é o lugar da tentação, é o lugar da rebeldia, é o lugar que não te oferece nada. O que você precisa não tem no deserto. Interessante que a palavra deserto em hebraico, midbar, significa, dabar é palavra, o mi é a negação. Sem palavra, sem coisas, sem realidade, é o lugar do vazio. Do vazio. Sabe por que Jesus foi para o deserto? Porque lá é onde eu estou, onde você está. Experimentamos um vazio na nossa vida, que nada preenche, nada. Jesus, como o povo de Israel, foi levado no deserto, para que eles conhecessem o que havia no seu coração. Também Jesus foi para o deserto, para ser provado, para ser tentado. Ele não precisava. O seu coração nunca se afastou de Deus, mas ele quis ser tentado, sabe para quê? Para poder socorrer a mim e a você, que no deserto também nos rebelamos contra Deus, murmuramos, não aceitamos, queremos voltar para o Egito, para a escravidão, pensamos mal de Deus, diante do vazio da nossa vida, daquilo que nos falta. A tendência é sempre buscar uma consolação em alguma coisa. E nunca essa consolação é em Deus. O deserto, irmãos, é o lugar privilegiado para a gente se conhecer. E como é importante se conhecer. E o deserto é privilegiado porque lá não tem nada. Eu estava lendo os padres do deserto. Teve toda uma geração de pessoas que, quando a vida cristã começou a degenerar, eles foram para o deserto para viver o evangelho para valer. E o primeiro monge a ir para o deserto se chamava Antônio, famosíssimo, é o pai do monacato. E ele diz, quem mora no deserto e vive na quietude
é libertado de 3 guerras. Aquela do ouvido, porque não tem barulho nenhum. Aquela da língua, porque você não tem com quem falar. E aquela dos olhos, você não tem nada para ver, a não ser pedra e areia, e céu, e escorpião, e os bichos que habitam no deserto. Lhe resta uma só guerra, aquela do coração. Eles iam para o deserto para lutar contra Satanás, como foi Jesus. E foi aí tentado por Satanás. Como é que a gente sabe que Jesus venceu? Dizia aqui: vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Isso aqui é uma alusão. Isaías, capítulo 11, fala que quando o Messias vier, o lobo morará com o cordeiro, o tigre com a vaca, a criança colocará a mão na cova da serpente venenosa e não vai acontecer mal nenhum. Quando vier o Messias, será um tempo de paz, um tempo em que a hostilidade da natureza vai ter acabado. Então aqui mostra que Jesus é um novo Adão. Ele vai recuperar o paraíso. Interessante, irmãos, o Adão, no paraíso, Adão e Eva, por causa da gula, eles quiseram comer o fruto proibido, eles foram expulsos do paraíso para uma terra onde brotava espinhos e abrolhos, para um deserto, por causa da desobediência. Jesus vai para o deserto jejuar, fazer a vontade de Deus e vai transformar o deserto em paraíso. Ele é o novo Adão. Vivia entre as feras. Aqui tem muitos significados também, irmãos. Essas feras podem ser símbolo das nossas paixões. Jesus vivia entre elas. Elas não o devoravam. Quantas feras selvagens existem na nossa vida e brotam do nosso coração? Você está tranquilo, de repente te aparece uma pessoa e você fica completamente irado. E você não consegue dominar aquela ira. É um bicho que, se você brincar, ele te engole. Outra fera, a luxúria. Hoje, com a pornografia e com tantas coisas que favorecem. Outra fera que tem devorado muita gente, escravizado, colocado numa verdadeira dependência. Muitos jovens e muitas pessoas mais velhas. Outra fera, a bebida, o vício da bebida. Tem pessoas que não conseguem se controlar, começam a beber e não param, não têm domínio. Outros, a ambição, outra fera, a ambição, a cobiça, a avareza. A pessoa não se domina, ela fica escrava do dinheiro. Sacrifica todo mundo, até a si mesmo, porque ela não é livre em relação ao dinheiro. Irmãos, Jesus vivia entre as feras. Elas não tinham poder sobre ele. E os anjos o serviam. Adão no paraíso era servido pelos anjos. Jesus veio vencer esse combate em nosso favor. Os padres da igreja dizem que ele quis ser tentado para nos ensinar como vencer a tentação.